construção civil é responsável por até 50% dos resíduos sólidos gerados no Brasil. E segundo pesquisas, 90% deste material poderia ser reaproveitado. Para conversar sobre este assunto, nós convidamos o senhor Adonai Ares de Arruda, que é da Usipar, um dos sócios da Usipar, uma empresa que integra a holding e Giserve. Olá, senhor Adonai, bem-vindo ao programa. Muito obrigado pela oportunidade de estar de novo contigo aqui para conversarmos um pouquinho. Nós que agradecemos. Senhor Adonai Ares de Arruda, presidente da Giserve, essa holding que atua no mercado paranaense desde 1977, um grupo focado em serviços que agora tem com a Usipar sua primeira experiência na área industrial. Vamos começar essa nossa conversa falando sobre essa reciclagem de resíduos na construção civil. O que pode ser reciclado? Como que funciona esse processo? A Usipar ela está localizada aqui na região metropolitana de Curitiba, mais especificamente no município de Almirante Tamandaré. E, em princípio, você tem condições de, obviamente, exceto os resíduos que não têm nenhuma condição de aproveitamento, que tem a necessidade de ir para os famosos lixões, tudo pode ser recebido e reaproveitado. O que nós fazemos? Nós recebemos, aí temos um processo de triagem, porque na nossa usina nós trabalhamos com as caliças e as bases de concreto, transformando novamente em areia, em rachão, em pedra brita número 1, pedra brita número 0, a bica corrida e os outros materiais que porventura possam estar presentes nas caçambas, como madeira, alumínio, enfim, eles são separados e encaminhados para os respectivos processadores desta área. Então, ou seja, nós recebemos a caçamba, fazemos a triagem, selecionamos aquilo que nós temos a condição de processar e os outros resíduos eles são separados e reencaminhados aos processadores da sua área. Mas, em princípio, a maior parte, quase que 100% é efetivamente reaproveitada. Isso deve gerar grandes vantagens econômicas, seja para aquela obra que está gerando os resíduos, como para o país de forma geral. Quais seriam suas principais vantagens econômicas? Bom, veja bem, obviamente o principal aspecto é a situação da proteção do meio ambiente, porque ao você transformar novamente isso em areia, nessa pedra brita, no saibro, você está evitando que os nossos rios sejam atacados. Hoje as reservas de areia estão cada vez mais distantes, então você também está propiciando a elaboração de um produto mais acessível e mais perto do mercado. Então, o foco, vamos dizer, prioritário é na sustentabilidade do meio ambiente. Concomitantemente a esse processo, você vem efetivamente com a economia, porque hoje se fala muito na logística reversa. O que significa isso? Significa que o próprio material que vem do gerador, ele já é reaproveitado e retorna simultaneamente, certo? Então, claro, você vai dizer, mas você faz essa usinagem imediatamente? Não, você mantém os seus estoques, né? Mas esse caminhão, ele aproveita, no momento que ele deixa o material a ser reciclado, ele já leva o material pronto para o consumo para a própria obra. Isso é muito vantajoso, né? Tanto no ganho do transporte, porque você está economizando com diesel, está barateando o frete, como no próprio barateamento desse tipo de produto, que hoje, até através dos dispositivos legais de vários municípios e também de leis federais, tanto na base de arruamento, como em algumas áreas de confecções de casas populares, você tem a necessidade obrigatória de ter um percentual de material reciclado. O senhor afirmou que os municípios, a legislação já obriga a utilizar esse material. O que a legislação brasileira estabelece sobre essa reciclagem dos resíduos? Veja bem,
nos baseamos basicamente na resolução CONAMA 307, que ela data de junho de 2002. E, mais particularmente em Curitiba, existe uma portaria da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que é de julho de 2008. E os principais pontos dessa legislação é exatamente você evitar que esse tipo de resíduo seja jogado em qualquer lugar e possa, por exemplo, gerar transtornos às regiões de rios, certas regiões de necessidade de preservação, e também no aspecto até visual, certo? Porque a colocação de resíduos em lugares inapropriados gera toda uma consequência de danos, muitas vezes, irreparáveis para a natureza. A gente sabe, doutora Adonai, que existem pessoas, talvez até empresas, que despejam esses materiais em terrenos baldios, em locais inadequados. O que essas empresas ou as pessoas precisam fazer para estarem dentro da lei, para agirem dentro da legislação em relação aos resíduos sólidos gerados pela construção civil? Bom, a lei ela é muito clara e muito simples. Você só pode levar esse material para locais autorizados. Hoje você possui na região metropolitana algumas áreas autorizadas para sofrerem aterramentos, funcionarem simplesmente como depósito, e nos moldes da nossa operação nós somos os pioneiros. Sabemos que existem outras unidades já iniciando esse tipo de trabalho também na nossa região metropolitana, mas ainda não em funcionamento, e com todas as licenças ambientais, com produtos homologados, realmente a Usipar é a primeira e única experiência hoje em franca atividade. Isso é ótimo, né? Pelo menos o Paraná já tem uma iniciativa nesse sentido. Veja, eu estou me reportando efetivamente a Curitiba e região metropolitana. Nós sabemos que mesmo no Paraná existe a cidade de Londrina, em São Paulo existem algumas cidades que também possuem esse tipo de atuação, em Minas Gerais, existem outras situações ao nível do país. Na região metropolitana, dentro de todo o perfil, onde todas as licenças de meio ambiente que têm a necessidade de ser alcançadas, e também a certificação, que hoje o nosso produto é certificado, então faculta à construtora a possibilidade de, inclusive, especificar na sua ART que possui um produto homologado. Que bom. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, mas depois do intervalo, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí, que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, dois sentimentos bons: inveja e orgulho. Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em dois tipos de pessoas: as pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School, mais que um MBA, uma experiência de vida.
Estamos de volta conversando hoje sobre reciclagem de resíduos da construção civil e sobre a Usipar, a empresa aqui de Curitiba que faz esse serviço, com a senhora Adonai Ares de Arruda. Senhora Adonai, a senhora acredita que a reciclagem deve ser algo estimulado pelas prefeituras, pelo governo, pelo Estado de forma geral? Deve ser incentivado? O Estado deve cobrar isso das empresas? Como o senhor vê o papel do Estado nesse sentido? Realmente você falou o aspecto fundamental. Não adianta absolutamente nada você ter todo um rigor legislativo se ele não é fiscalizado. Então, esse é um papel preponderante dos municípios. Existe até um segmento do Ministério Público na preservação ambiental, aqui mais na nossa região, ao encargo do promotor público, Dr. Peters. Então, isso é fundamental para que as coisas não se degenerem, né? Porque a responsabilidade deste resíduo, ela é do gerador. Então, obviamente, a lei define que ele tem que ser o responsável pela destinação daquilo que ele provocou. Certo? Então, quando gera a irresponsabilidade e as pessoas saem jogando esses resíduos em qualquer lugar, ferindo e atacando o meio ambiente, como nós falamos anteriormente, muitas vezes são danos irreversíveis. Então, esse poder, o poder de fiscalização efetivamente está junto com a área pública e mais especificamente com os municípios. Porque hoje os receptores, que são popularmente conhecidos como os caçambeiros, eles só podem funcionar através de licenças, inclusive eles são organizados até em associações. Existe uma associação desta atividade e eles têm que ser disciplinados, porque a responsabilidade do trajeto está na mão deles. Então, como que você funciona, né? Essa sequência? Você tem a geração, você tem a captação, o transporte e o destino. Então, o que tem que efetivamente ser fiscalizado é isso, que da geração até o destino, isto efetivamente aconteceu. Certo? Então, nós lá, para cada caçamba que a gente recebe, a gente expede um certificado desta recepção, que faz com que esta empresa transportadora esteja efetivamente em condições de provar que ela está atendendo às normas da legislação. Senhora Adonai, em relação ao gerador desses resíduos, nós temos os grandes geradores, as grandes construtoras, as grandes empresas e temos pequenos geradores. Às vezes a pessoa está fazendo uma obra em casa. Existe diferenciação entre esses geradores de resíduos? O que acontece é o seguinte: a própria lei municipal, ela define um determinado volume, que eu agora de cabeça não me lembro, né? Mas existe um determinado volume que o município até se encarrega dessa coleta. Vamos dar um exemplo muito simples, que você tenha uma determinada árvore onde seja permitida o corte dos galhos. Até um determinado volume, isso é coletado pelo município. A partir de um volume, você é obrigada a dar destino a esse material. E assim é com a construção civil. Então, sendo você o responsável, obviamente, pela geração, a responsabilidade do destino final, ela será sua. É claro que as grandes construtoras, as grandes reformas, as grandes obras, isso desperta uma visibilidade muito maior e é muito mais fácil de ser controlado e de que isso seja alinhado.
Nós estamos sabendo que, inclusive, os principais bancos fornecedores de créditos imobiliários já estão impondo regras muito rígidas de que aquelas construtoras que não tenham toda a sua destinação regulamentada tenham dificultado, inclusive, o processo de poder financiar os seus imóveis. Senhora Adonai, para quem não faz o destinamento correto desses resíduos, quais são hoje as punições? As punições são adequadas ou deveria existir um rigor maior nesse sentido? Olha, é tão complicado a gente falar em punição, né? Porque a gente vê tantas coisas que acontecem que as punições acabam não existindo, né? As leis, elas existem, elas têm determinadas sanções, mas nem sempre isso é muito fácil de poder ser conduzido. Então, vem exatamente em cima daquilo que eu havia frisado para você. Quer dizer, quando você tem uma grande obra, quando você tem uma grande visibilidade, então a fiscalização se volta muito mais para isso, até porque existe munição para isso. Agora, pequenas obras, pequenas instituições, talvez não tenha nem ferramental adequado para que tal aconteça. Então, com relação a meio ambiente, o fator mais importante que existe chama-se conscientização. É o indivíduo que tem que entender que cada vez que ele está agredindo a natureza, que cada vez que ele está provocando esse tipo de prejuízo, ele está gerando um problema futuro para os seus próprios descendentes, né? Perfeito. Nós vamos para o intervalo. No próximo bloco nós vamos saber mais sobre o Zipar. O senhor vai contar melhor como é o funcionamento da empresa. E você que está nos assistindo, não sai daí, nós voltamos já já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. É assim que se desenvolvem os líderes. Que transformam as organizações e a sociedade. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Voltamos falando hoje sobre a Uzipar e sobre a reciclagem de resíduos sólidos na construção civil. Senhora Adonai, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o trabalho da Uzipar. A empresa está atuando aqui em Curitiba desde junho deste ano, junho de 2011. O que vocês têm feito? Como está sendo realizado esse trabalho? Bom, na realidade a empresa nasceu há mais de 3 anos, porém até adequar, montar os maquinários, conseguir todas as licenças, nós começamos efetivamente a operar agora a partir de junho. Hoje nós já geramos ali cerca de 30 empregos diretos, ligados ao pessoal da reciclagem, ao pessoal da administração, área comercial, enfim, né? Mas são 30 empregos diretos que são gerados e você tem uma estruturação que ela funciona exatamente dessa maneira. Você tem a recepção, aí você tem a descarga, a triagem e a industrialização. E nós temos, então, esse aspecto da inserção social, porque você trabalha com a maior parte dos colaboradores são da base da pirâmide social. Você tem esse aspecto da proteção do meio ambiente e da difusão desses produtos para o mercado. Hoje, nossa capacidade em um turno de operação é de 8.000 toneladas mês. Nós já estamos com menos de 90 dias trabalhando com cerca de 70% dessa capacidade. E já temos tudo que é produzido é vendido. Então, aquilo que a gente está desenvolvendo ainda tem muita demanda pela frente. Claro que estamos vivendo um momento muito importante dentro da construção civil. A nossa região metropolitana está aí em franca ascensão e muitas obras em
continuidade e obras nascendo, o que também favorece esse tipo de situação. Mas nós temos nesta unidade condições de estender a nossa atuação, o que nos permitiria, numa ampliação de jornada, aumentarem pelo menos 50% as condições desta produção. Quando a gente desenvolveu essa ideia, nós temos uma projeção para uma análise do quadro de retorno desses investimentos, que são investimentos bem elevados, porque são equipamentos de grande monta e mais a necessidade de você investir na própria área, não só na aquisição do imóvel, mas também na adequação desse imóvel para o processo. Nós pretendemos, dentro de um período talvez não tão longo, um ano e pouco, fazer efetivamente uma medição para, quem sabe, desenvolver novas unidades e em outros pontos estratégicos da região metropolitana, e também talvez desenvolver agregados. Certo? Já temos recebido algumas solicitações da possibilidade de você executar a industrialização de alguns materiais, como meio-fio, paver, advindos disso, então que você poderia efetivamente fazer extensões em relação a essa matéria-prima que você já possui e começar a desenvolver materiais acabados. Mas, obviamente, isso está na mão do nosso pessoal de marketing e de análise financeira para ver os passos que vamos alcançar. Ele é um produto bastante acessível. O nosso produto final ele fica de 25% a 30% mais barato do que o produto natural. Que é ótimo, é mais barato e ainda é ecologicamente correto, né? Exatamente, esse é um dos pontos bem importantes, né? Então, e com isso você sabe como funciona o mundo dos negócios, né? Quando obviamente você tem um produto de valor final relativamente baixo, você tem a necessidade de trabalhar em escala de volume para que ele possa trazer aquele retorno do investimento no tempo que você efetivamente projetou. Então, todas essas análises estão acontecendo, mas hoje nós podemos nos dizer até satisfeitos com esses primeiros passos, exatamente por esses aspectos, né? De você estar com um produto que está colaborando com a preservação do meio ambiente, de você estar podendo propiciar ao mercado a aquisição de um produto mais barato, de você estar gerando empregos, então poder estar cumprindo o seu papel social, também estar participando da cadeia tributária, ou seja, fazendo com que as suas receitas gerem também consistência para o governo fazer o seu papel. Perfeito. Senhor Adonai, eu queria ouvir a sua opinião em relação agora, Curitiba será a sede da Copa do Mundo, Rio de Janeiro receberá também, além da Copa do Mundo, as Olimpíadas, ou seja, o Brasil passa por grandes obras necessárias para fornecer a infraestrutura necessária para esses eventos. O senhor acredita que esse seja um momento de grande expansão dessa reciclagem de resíduos da construção civil? É um bom momento para o mercado se atentar à importância desse serviço? Veja bem, o Brasil, nós podemos dizer que talvez estejamos vivendo aí a década dos sonhos, né? 2 grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, dentro da mesma década do país, faz com que você seja notícia diária no mundo todo. E, obviamente, o que a gente tem que buscar? Que essa notícia seja boa. E se nós estivermos focados dentro desse aspecto de poder mostrar ao mundo que aqui, além de estarmos vivendo um momento importante na área econômica, de estarmos
passando a um momento em que o nome Brasil e as nossas opiniões começam a ser aceitas e validadas, se nós pudermos também levar isso dentro de um conceito de que aqui se preocupa com a natureza, que aquilo que querem nos imputar de obrigatoriedade com relação à floresta amazônica, depois que o mundo inteiro destruiu suas florestas, que não é só da floresta amazônica que consta essa responsabilidade ambiental, mas sim também nessas grandes áreas, nas grandes cidades, onde eventos dessa magnitude estarão acontecendo, que nós temos que começar a exercitar esses passos do pensamento para um futuro saudável. Até porque os eventos passam, mas esse crescimento no mercado da construção civil já vem de alguns anos e provavelmente ainda vai se estender por alguns anos além dos eventos. Eu acho que essa realmente vai ser o maior legado, né, que esses grandes eventos vão fazer, principalmente naquilo que se reflete ao aspecto da infraestrutura, que é talvez hoje a maior necessidade do nosso país. Eu sei que alguns dias atrás, aqui nesse grande feriado, por exemplo, não tinha estacionamento no aeroporto de Curitiba. As pessoas estavam largando seus carros nos gramados e tal, porque as companhias aéreas ofereceram promoções e virou um caos total. Então, é isso que nós temos que nos preparar, nós temos que ter realmente um crescimento focado nesses passos e com infraestrutura para que isso venha sempre de maneira saudável. Sr. Adonai, para aquele construtor, aquele empresário que está nos assistindo e gostaria de ser parceiro, de ser cliente da Uzipar, como ele entra em contato com vocês? Nós temos o nosso site, que é o uziparreciclagem.com.br. Ali tem todas as informações de endereço, telefone, preços, tipos de produto, como adquirir, prazo de pagamento, como entregar. E então, através dessas informações, é muito fácil o acesso. Que ótimo, Sra. Adonai, obrigada mais uma vez pela presença aqui no Gestão Eficaz e parabéns por esse trabalho realizado, preservando agora o meio ambiente na região aqui de Curitiba. Eu que agradeço a oportunidade e espero que no momento de uma externa aí você tenha a condição de ir lá nos visitar e verificar direitinho como que é receber a caliça, triturar, o produto sair pronto, que é uma operação que acaba sendo até emocionante. Que ótimo, vamos marcar. E você que está nos assistindo, obrigada pela companhia, mas o Gestão Eficaz de hoje chegou ao fim. Na semana que vem estamos de volta. Uma boa semana para você e até lá.